Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre esse livro, Notas sobre o Luto, da autora nigeriana Chimamanda Adichie. Eu espero que vocês gostem. Bom, a primeira questão que eu gostaria de colocar é que quando eu estava preparando esse roteiro, eu fiquei na dúvida se eu colocava esse material na série Leituras Literárias ou na série Tanatologia. E depois de refletir um pouco sobre o livro e sobre tudo aquilo que o livro traz, eu optei por colocá-lo na série Tanatologia. Por quê? Embora o texto da Chimamanda Adichie não fale diretamente sobre o luto a partir de uma perspectiva tanatológica, ou embora o texto não fale sobre o luto epistemologicamente falando, né, no sentido do entendimento, de uma compreensão filosófica sobre o processo, esse ensaio ele fala sobre a questão do luto do ponto de vista biográfico, né? Ele relata como a autora e seus familiares fizeram o enfrentamento da perda do pai. O ensaio foi produzido logo após a morte de James Nwoye Adichie, que foi professor universitário na Nigéria e que é pai, né, da Chimamanda. E ele morreu em junho de 2020, no contexto da pandemia da Covid-19, e no momento em que a Nigéria estava com as fronteiras fechadas, então não houve possibilidade de que a família se reunisse para tratar sobre as questões relativas ao luto, para vivenciar efetivamente esse momento. Não houve possibilidade nem mesmo de que a família se reunisse para o velório, né? E a autora, né, do livro aqui, né, a Chimamanda Adichie, ela é autora de vários outros livros conhecidos mundialmente, entre eles Americaná e Sejamos Todos Feministas. Mas hoje especificamente vou falar aqui desse pequeno ensaio que é bastante interessante. Uma outra questão também que eu gostaria de trazer em relação ao texto é que o ensaio mostra que o ambiente virtual e as pretensas reuniões online através de dispositivos como o Meet, como o Zoom, constituem-se em mentiras sobre a questão da presença. Isso é um ponto importante que a gente precisa ressaltar. De fato, no universo virtual, torna-se mais efetivo, ao invés de falar de presenças, a gente falar de ausências, visto que as reuniões excessivas que todos nós estamos enfrentando, das quais todos nós temos sido vítimas nesse momento da pandemia, nada mais do que promove e provoca uma exaustão e nos deixam com a impressão de que algo não foi terminado porque sequer começou. A Chimamanda reflete sobre isso. Ela traz justamente essa premissa ao entrever esse processo de desconforto, por exemplo, de ter de decidir sobre questões relativas ao funeral do pai nessas intermináveis webconferências com seus irmãos, porque ela estava nos Estados Unidos e a família estava parte na Nigéria e parte na Inglaterra. Sendo que, como eu coloquei no começo desse vídeo, né, a pandemia impediu o encontro de todos e também impediu o início do luto, que é elaborado em espaços como o velório. Então, em vários momentos, inclusive, a Chimamanda fala, olha, a impressão que eu tenho é que o meu pai não morreu, né? Por quê? Porque ela não conseguiu vivenciar esse momento, ela não teve essa experiência, uma vez que essas reuniões virtuais, essas chamadas virtuais, elas não passam de um engodo, né? Elas não representam uma presença no sentido do que o Heidegger vai dizer, por exemplo, quando ele escreve em Ser e Tempo sobre o Dasein, né? É como se esse contexto, na verdade, apenas ocultasse ou então nos apresentasse fantasmas ao invés de efetivamente trazer, né, o contato humano tão necessário à nossa existência e à nossa ação efetiva no sentido de nos constituirmos enquanto pessoas. Tá? Um outro ponto importante que a Chimamanda vai trazer é o fato de que vários processos, várias questões de muita relevância sobre os sentimentos que a vivência do luto desperta são postas aqui pela autora neste pequeno ensaio. Se vocês me derem licença, eu vou ler um dos trechos que está colocado aqui na página 14 do livro. Ela vai dizer o seguinte:
O luto é uma forma cruel de aprendizado. Você aprende como ele pode ser pouco suave, raivoso. Aprende como os pêsames podem soar raros. Aprende quanto do luto tem a ver com palavras, com a derrota das palavras e com a busca das palavras. Tá? A Chimamanda também faz perceber que existem momentos em que o riso faz parte do luto, como por exemplo no trecho em que ela revela o seguinte: o riso está profundamente entranhado no linguajar da nossa família, e nós agora rimos ao lembrar do meu pai, mas em algum lugar por trás desse riso existe uma névoa de incredulidade. O riso vai se apagando, o riso se transforma em choro, que se transforma em tristeza, que se transforma em raiva. Né? Esse processo do riso, ele acontece quando, justamente nessas reuniões infindáveis para definir uma série de coisas, ela se recorda da dificuldade que o pai tinha em trabalhar com essa ferramenta, né? Que ele nunca conseguia o enquadramento ideal da câmera, né? Que ele sempre filmava da testa para cima, né? E que eles estavam a todo momento dizendo para o pai, para ele enquadrar a câmera, baixar um pouco mais o celular, focar melhor. Então, é nesses momentos em que eles se recordam com alegria, né, desse pai que partiu, e imediatamente esse riso se torna tristeza, porque eles percebem que de fato essa presença, ela é uma ausência, e que esse afastamento devido à pandemia e devido à situação em que eles estão vivendo se torna ainda mais cruel. Tá? Há momentos também em que esse sentimento de raiva ele expressa incredulidade, né? E inclusive assusta a autora, né? Já que ela diz o seguinte: minha raiva me assusta, meu medo me assusta, e em algum lugar há também vergonha. Por que estou sentindo tanta raiva e tanto medo? Como é possível o mundo seguir adiante, inspirar e expirar de modo idêntico, enquanto dentro da minha alma tudo se desintegrou de forma permanente? Tá? O texto mostra, a partir dessas passagens que eu coloquei para vocês, que todas as fórmulas que a nossa sociedade utiliza para falar sobre o luto e para expressar a dor da perda soam vagas e em alguns momentos mesmo arrogantes, né? Ou dito de outra forma, o volume de sentimentos e sensações que a vivência do luto acarreta só fazem sentido para a pessoa que sofre, né? Inclusive ela diz isso aqui: como o mundo pode continuar sabendo, né? Eu estou sofrendo e como que o mundo continua, né? Quem não tem essa vivência pode facilmente enunciar frases como: ah, você deve vivenciar o seu luto, você deve encará-lo de frente, né? Mas essa pessoa não entende em essência que muitas vezes quem sofre deseja o silêncio de um abraço e não frases de efeito. Né? Muitas vezes quem sofre só quer um consolo no sentido de um afago, no sentido de se você precisar, né, eu estou aqui, mas não essas mensagens de força à la coach, né, que manda você comer chia às 4 horas da manhã, e que na verdade não se traduz num efetivo ponto de apoio. Nesse sentido, o texto da Chimamanda Adichie conversa diretamente com um ensaio de Norbert Elias intitulado A Solidão dos Moribundos, no qual o sociólogo alemão tece uma crítica à sociedade ocidental pautada na tecnologia e na comunicação, justamente pela sua falta de comunicação, né? Justamente pelo uso desses chavões, né? Do estilo: ah, foi para um lugar melhor, descansou, ou então no caso de Chimamanda Adichie, né, ela ouve várias pessoas dizendo: ah, seu pai já tinha 88 anos, né? E aí diz a autora, e eu concordo com ela, que não importa a idade do luto, mas o quanto a pessoa era amada, né? Ou seja, não adianta você consolar alguém dizendo: olha, seu pai já tinha 90 anos, 88 anos, não importa, ele era uma pessoa amada, e para as pessoas que a gente ama, a idade nunca é muita, né? É sempre pouca. Tá? Isso é uma questão importante também que a gente precisa ressaltar. O texto mostra a importância da memória para a elaboração do luto, principalmente a partir das reminiscências das pessoas que conversam sobre a pessoa que morreu, o que permite que a densidade da perda se torne menos dolorosa.
Vale aí salientar também que há pessoas que preferem vivenciar esse momento mais isoladamente, o que também é compreensível e é um ponto que deve ser respeitado. Tá? O ensaio também aponta para a questão da ancestralidade, um ponto importante da cultura nigeriana, da qual a Chimamanda Adichie faz parte. A autora e a sua família pertencem à etnia Igbo, e várias passagens do texto, vários pontos do ensaio apresentam termos que são característicos do dialeto ao qual a autora pertence, né? A etnia a qual a autora pertence, como por exemplo, Odelu Ora Aba, né? Aquele que escreve para a nossa comunidade e que ela usava quando conversava com o pai. Mas o texto também traz termos através dos quais o pai expressava e traduzia os sentimentos que nutria pela sua filha, como por exemplo, Ome Ife Ukuyu, aquela que faz coisas incríveis, ou então Obata Ogu Ebie, aquela cuja chegada encerra a batalha. O ensaio mostra como a presença dessa ancestralidade é significativa, pois ela é um presente que permite ao sujeito a compreensão de quem é e também permite ao sujeito a compreensão do seu lugar no mundo, né? O grau dessa importância fica explícito quando Chimamanda diz sobre o assunto da morte, sobre o sentido, né, da morte do pai para ela. E aqui eu vou fazer para vocês uma leitura da página 102, onde ela revela o seguinte: há uma sensação assustadora de afastamento, de uma ancestralidade que escapa, mas eu tenho o suficiente, se não para a memória, pelo menos para o mito. Esse pequeno ensaio nos faz refletir sobre muitas coisas importantes sobre a morte e o luto, entre elas a inexorabilidade do processo de morte e morrer. A morte e o luto são processos que fazem parte da vida, e nós só sentimos o luto porque nós amamos. Nós expressamos através do luto a dor de uma perda que aquele amor profundo que nós nutrimos por alguém, né, nos causa. Uma lição significativa do texto diz respeito ao fato de que nós não podemos deixar algumas coisas para depois. Como, por exemplo, nós não podemos deixar para ouvir os mais velhos depois, porque depois pode ser tarde demais. Nós não podemos deixar para tentar compreender a nossa ancestralidade depois, porque depois pode ser tarde demais. Nós não podemos deixar para dizer depois para as pessoas que nós amamos, que nós as amamos, porque depois pode ser tarde demais. Então, a você que me escuta nesse momento e que tem aí a possibilidade de expressar todos esses sentimentos diante de uma ancestralidade, diante do seu mais velho, da sua mais velha, diante de alguém que você ama, fica aqui o meu conselho, que não é só meu, mas também é da Chimamanda Adichie. Não deixe para depois expressar esse sentimento, porque depois pode ser tarde demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toquem no sininho, fiquem alertas, porque o nosso canal sempre traz coisas interessantes. Um grande abraço e até a próxima.